Olá, gente. O tema da nossa videoaula, Programa Nacional de Imunização, tá? Então, esse programa, ele tem a responsabilidade, tá? Ele tem como objetivo principal coordenar todas as ações relacionadas aos imunobiológicos. Quando a gente fala de imunobiológico, a gente está falando de vacinação, ok? Então, vamos entender como funciona o Programa Nacional de Imunização, conhecido também como o PNI, tá, galera? Bom, antes de a gente adentrar no conteúdo relacionado ao Programa Nacional de Imunização, é bom a gente dar uma relembrada do conceito de imunização, tá? Então, para a gente entender o que é imunização, é importante a gente saber que o nosso corpo ele tem essa capacidade, tá, de nos proteger dos agentes causadores de doença quando o nosso organismo ele tem esse contato de forma anterior com o agente causador, tá? Então, quando a gente fala de imunização, é a capacidade que o organismo tem de produzir anticorpos para nos proteger de uma determinada doença. E essa produção de anticorpos, ela vai acontecer de duas formas, tá? De forma ativa ou de forma passiva, ok? De forma ativa ou de forma passiva, tá? E tanto a forma ativa como a forma passiva de produção de anticorpos no nosso organismo, ela pode ser considerada, anotem, tá? Então, de forma natural e artificial, tá? Tanto a ativa quanto a passiva. Esse processo de imunização ele pode ser ativo natural ou ativa artificial, tá? Ou passiva natural e passiva artificial. Então, o que é uma imunização ativa? O que é a imunização ativa natural, tá? Então, essa imunização ativa natural é quando o nosso organismo ele entra em contato, tá, com um agente causador, da doença, tá? E a partir desse contato, o nosso organismo começa a produzir anticorpos. É quando a gente adoece, por exemplo, quando uma pessoa ela tem, por exemplo, catapora, tá? A gente chama de varicela, e essa pessoa ela vai produzir anticorpos que vai protegê-la para o resto da vida. Então ela só vai ter a varicela uma vez na vida. A mesma coisa acontece com o sarampo, tá? Com a dengue. Então quem tem a dengue tipo 1, ela só vai ter essa dengue uma vez na vida, tá? Então isso é a maneira ativa natural. E tem a maneira ativa artificial. Qual é a maneira ativa artificial? Através da vacinação. Então, os imunobiológicos que são administrados no nosso corpo, né, que são anticorpos de vírus ou bactérias de formas atenuadas, tá? Então, esses anticorpos contidos nas vacinas, esses vírus, né, e essas bactérias contidos nas vacinas, que pode ser ou atenuado ou vírus mortos, tá? Ou atenuados ou vírus mortos ou bactérias que vão fazer que o nosso organismo produza anticorpos. Então essa é a imunização ativa artificial, tá? E a imunização passiva natural. Então qual é a imunização ativa a imunização passiva natural? Então a imunização passiva natural ela ocorre de duas formas, ok? Ou através da via placentária, tá? Então os anticorpos eles já passam da mãe para o filho através da placenta, tá? Então o organismo da criança ela não está produzindo anticorpos, ele já está recebendo esses anticorpos prontos. Então por isso que é uma imunização passiva, ok? E o aleitamento materno, tá? Então quando a gente fala da importância do aleitamento, principalmente nos primeiros dias de nascimento, primeiro mês, tá? A gente está falando porque esse leite materno ele é rico de anticorpos, então ele já está passando os anticorpos todos prontinhos para a criança, para que ela fique protegida, para que o organismo dessa criança fique protegida para combater determinados tipos de doença, tá? Então isso é uma imunização passiva natural. E existe também a imunização passiva a imunização passiva artificial, tá?
Então, como é que acontece isso? Através dos soros, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que toma um soro antirrábico, ok? Então, dependendo do tipo do ferimento, né, da mordida que a pessoa levar, o usuário levar, de um animal raivoso, por exemplo. Então, quando ele toma esse soro, né, antirrábico, o soro já está pronto, o anticorpo já está pronto naquele soro, tá? Então, por que toma-se o soro? Porque o processo da vacina ela ainda vai produzir anticorpos. E como há necessidade de proteger de forma imediata, o soro, os anticorpos já estão prontos. Então, esse soro, esses soros, né, antianfíbios também, alguns tem contra a cobra, para proteger contra os venenos de cobra, contra o veneno de escorpião. Então, esses soros eles estão compostos de anticorpos prontos que vão ser inseridos de forma artificial no organismo. Então, essa é uma maneira que a gente chama de imunização passiva artificial, ok? Bom, aqui a gente vai trazer alguns antecedentes históricos, tá? Então, não tem como falar de imunização, não tem como se falar de vacinação no Brasil sem falar de Oswaldo Cruz, tá? Então, Oswaldo Cruz, que é considerado o pai da vacina no país, tá? Então, só uma retrospectiva histórica, a gente já falou um pouquinho dele na nossa primeira aula, né? Aquele processo histórico de saúde pública. A gente vai aprofundar só um pouquinho mais. Então, Oswaldo Cruz, ele era médico, tá? Então, ele ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ainda aos 15 anos de idade. Ele era paulista, mas foi fazer faculdade de Medicina aos 15 anos de idade no Rio de Janeiro, tá? E depois de formado, ele foi fazer uma especialização em bacteriologia no Instituto Pasteur em Paris, tá? Na época, o Instituto Pasteur ele reunia os grandes nomes da ciência a nível mundial, ok? Então ele faz essa especialização em bacteriologia lá na França, tá? No Instituto Pasteur, e depois dessa formação ele volta para o Brasil. E quando ele volta para o Brasil, a primeira coisa que ele faz é criar o Instituto Manguinhos. Lembra lá que eu já falei para vocês disso em sala de aula, tá? Então ele volta e quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vê que era na época da grande pandemia da peste bubônica, tá? Então quando ele chega e vê a cidade, a grande cidade do país com a peste bubônica tendo causado milhares e milhares de adoecimentos, ele começa a tentar construir um ambiente para produzir vacina. E nisso ele cria o Instituto Manguinhos, tá? Ele cria o Instituto Manguinhos, que hoje é conhecido internacionalmente como Fundação Oswaldo Cruz, ok? Então, depois que ele cria esse Instituto Manguinhos, em 1903, ele foi nomeado como diretor-geral de saúde pública, que a gente já falou disso também, né? Então, que hoje é como se fosse o ministro da saúde no país, tá? Então, ele quando foi nomeado esse diretor-geral de saúde pública, um ano depois, em 1904, ele vira o protagonista, tá? De um evento que ficou conhecido nacionalmente como Revolta da Vacina, tá? Então, nesse período havia uma epidemia de varíola enorme no Rio de Janeiro e ele decretou uma ordem, tá? Onde toda a população teria que tomar a vacina contra a varíola de forma obrigatória. A vacina se tornava obrigatória através da força militar. Então, houve esse episódio, a população se revoltou e esse episódio ficou conhecido como a revolta da vacina. Então, é importante, quando a gente fala de vacinação, é importante conhecer esse antecedente histórico, tá? Que ficou marcado no nosso país. Bom, então vamos entender como foi que se deu a criação do Programa Nacional de Imunização, tá? Então, na década de 60, tá? Na década de 60, houve um grande êxito na campanha de vacinação contra a varíola, ok? Então, a varíola na década de 60 já existia, né, toda uma estrutura a nível do Ministério da Saúde, que a gente viu,
que tinha essa obrigação, tá, de dar assistência sanitarista e campanhista, como eu falei para vocês, já que a assistência à saúde era dada pelo o INPS nesse período. E em 1960 teve uma grande epidemia também de varíola novamente no país. E essa epidemia ela foi contida, tá, a um ponto que em 1971 a varíola foi erradicada no Brasil. Tá? Então a varíola ela foi erradicada em 1971. Okay? Então, com esse êxito nessa campanha de combate à varíola, houve a ideia de formular um programa nacional de imunização, tá? Então, esse programa nacional de imunização, ele foi formulado, tá? Ele foi formulado em uma reunião em que houve em Brasília, tá? Com especialistas técnicos, né, do Departamento Nacional de Profilaxia e Doenças, né, e Controle de Doenças, que existia em Brasília, e ele foi formulado no ano de 1973, ok? Foi formulado no ano de 1973. Porém, ele só virou lei, esse programa só virou lei, tá? Se tornou uma política nacional de imunização, hoje é uma política, tá? Só virou lei em 1975. Então, em 1975, a lei 6259, tá? Ela cria, né, de forma oficial o Programa Nacional de Imunização, tá? Então a lei é criada em 1975, tá? E como eu falei para vocês já na aula anterior, toda lei, né, que ela é criada, ela precisa ser regulamentada. Então ela é criada pela lei 6259 de 1975, anotem, tá? E ela é regulamentada pelo decreto 78231, tá? Pelo decreto 78231 de 1976. Então, aproximadamente um ano depois, tá? Então, essa aqui que é a lei de criação foi no ano de 1975 e o decreto que regulamenta essa lei foi no ano de 1976, tá? Então, só um pouco do processo de criação do Programa Nacional de Imunização. E quais os objetivos do PNI, Programa Nacional de Imunização, tá? Quais esses objetivos? Então, os objetivos são o controle, a erradicação e a eliminação das doenças, tá? Então, controle, erradicação e eliminação, ok? Quando a gente fala, então fazer com que haja o controle de determinadas doenças, isso acontece muito no Brasil, principalmente com a questão da tuberculose, da dengue, tá? E quando a gente fala de erradicação e eliminação, tá? A gente vai trazer qual a diferença desses dois fatores. É importante, eu quero que vocês anotem isso, tá? Então, erradicação de eliminação. Então, na eliminação, tá? Na eliminação não existe mais a doença, porém as causas dessa doença ela ainda está lá, tá? Ela ainda existe, tá? O agente causador da doença ele ainda está presente. Vamos dar um exemplo: a dengue. Então, em determinada região não tem casos de dengue, porém o mosquito Aedes aegypti, ele está lá presente, tá? Ele está naquela região e a qualquer momento ele pode estar transmitindo novamente aquela doença. Então, já a erradicação é quando não só a doença, mas as causas dessas doenças elas são erradicadas, ok? Então, só para a gente ter de forma mais objetiva, né, essa diferenciação, na eliminação, a doença ela não existe em um determinado local, mas o agente causador né, o agente causador da doença, ele está circulando, assim como também os vetores, né? Por exemplo, o vetor, o mosquito da dengue, ele também está nessa região. Na erradicação, além da doença,
os vetores e o agente causador, ele também não está mais presente naquela localidade, naquela região, naquele país, tá? Então, só para a gente entender essa diferenciação, ok? Só para a gente entender essa questão da erradicação, como esse Programa Nacional de Imunização ele é forte no país, né? Que mesmo antes da criação desse programa, a vacinação que deu origem lá com Oswaldo Cruz, essa vacinação, essas campanhas de vacinações, ela teve bastante êxito no país, chegando a fazer com que a febre amarela urbana ela fosse erradicada em 1942, tá? E ela voltou em 2017, porém em 1942 ela foi erradicada, anotem, tá? 1942. Em 1971, como a gente falou, a varíola também foi erradicada no país, a poliomielite foi erradicada em 1989 e o sarampo foi erradicado em 2016, tá? Sendo que em 2017 para 2018 a doença volta novamente ao país, só que ela chegou a ser dada como erradicada no ano de 2016. Então anotem isso, tá? A febre amarela em 1942, a varíola em 1971, poliomielite em 1989 e sarampo em 2016 foram doenças erradicadas no Brasil através com a grande contribuição das campanhas de vacinação. Bom, então o antes e o depois da criação do Programa Nacional de Imunização, ok? Antes e depois. Então, antes da criação desse programa, as vacinações elas não tinham continuidade. Então, existia as campanhas de vacinação, mas não existia uma continuidade. Então, ela era caracterizada como descontinuidade, não havia continuidade das ações de vacinação, tá? Outra característica importante antes do Programa Nacional de Imunização era porque agia de caráter episódico. Como assim de caráter episódico? Então, quando aparecia-se um surto de doença, o Ministério da Saúde, ou os órgãos antes da criação do Ministério da Saúde, né, começavam a produzir as vacinas para acabar, para debelar com aquela doença que estava tomando conta de uma região, do estado, de um município. Então, ela agia de forma de caráter episódico, ok? Outra questão importante, né, antes da vacinação era a cobertura. Então, tinha uma cobertura reduzida, então, uma reduzida área de cobertura, outra característica antes da criação do Programa Nacional de Imunização, tá? Como assim? Porque só se fazia vacinação onde tinha casos de doença, então não abrangia todo o território nacional, tá? Então esses são as três características antes do Programa Nacional de Imunização: descontinuidade, caráter episódico e reduzida área de cobertura, tá? Após a criação, depois da criação, aí tudo que não acontecia antes torna-se a acontecer, tá? Então hoje existe uma ação continuada, então desde a criação em 1973, então existe uma ação continuada do Programa Nacional de Imunização. Então todos os anos existe o calendário de imunização, existe o calendário de vacinação, e isso mostra essa continuidade das ações, tá? Outra coisa é que hoje também não precisa ter um surto de uma doença para que haja vacinação. Pelo contrário, quando há um surto, quando há uma questão episódica, aumenta-se ainda mais, tá? Mas não é necessário ter uma situação episódica para que haja as ações de vacinação. Então, anualmente, de acordo com esses calendários, há as campanhas de vacinações. E a questão da cobertura. Antes tinha uma abrangência pequena nessa cobertura, e depois a cobertura da vacinação ela é nacional. Então as vacinas elas chegam de norte a sul do país. Então depois da criação do Programa Nacional de Imunização, as três características são o seguinte: ação continuada, não necessita de caráter episódico e há uma cobertura nacional, tá? Anotem esses pontos aí que é importante, ok, galera? Bom, então sobre as responsabilidades, então os três entes federativos a nível
nacional tem responsabilidade sobre o Programa Nacional de Imunização, tá? Então, o governo federal, através do Ministério da Saúde, tá? O governo estadual, através das secretarias estaduais de saúde, e o governo municipal, através das secretarias municipais de saúde. Então, todos esses entes federativos, eles têm responsabilidades sobre o Programa Nacional de Imunização, o PNI. Então, gente, o PNI a nível federal, tá? Ele se encontra dentro dessa coordenação geral do Programa Nacional de Imunização, tá? Então, existe esse órgão dentro do Ministério da Saúde, ok? E esse órgão está inserido dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, dentro do Ministério da Saúde, existem várias secretarias, tá? E a coordenação geral do Programa Nacional de Imunização, responsável pelo PNI, ele está inserido, está dentro dessa Secretaria de Vigilância em Saúde, que faz parte do Ministério da Saúde. Só para a gente entender, no âmbito federal, onde se encontra o PNI. Quanto às competências, tá? Então, as competências a nível federal, a nível de Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tem a responsabilidade de coordenar o Programa Nacional de Imunização, tá? Além de oferecer, né, o provimentos, então, todos os imunobiológicos, toda a produção de vacina é responsabilidade do Ministério da Saúde, tá? E também a gestão do sistema de informação. Então, quem é responsável a nível nacional é o Ministério da Saúde pela gestão do sistema de informação do PNI, tá? Existe esse sistema de informação que é ligado ao Programa Nacional de Imunização, ok? Então, todos os provimentos, quando eu falo de provimentos dos imunobiológicos, todos aqueles que estão dentro do programa PNI, beleza? Então, toda a produção de vacina, ela é responsável pelo Ministério da Saúde, ok? E aqui as competências da esfera estadual, gente. Então, o Ministério da Saúde, ele coordena a nível nacional, já o Estado, ele coordena o programa dentro do Estado, tá? A nível estadual. Então, coordenação do componente estadual do PNI, tá? E, como eu falei para vocês, o Ministério da Saúde é responsável por prover todos os imunobiológicos, todas as vacinas, enquanto os estados é responsável pelas seringas e agulhas. Então, todas as seringas e agulhas, elas são responsabilidade do estado. Então, quando o município ele vem pegar a vacina, né, que fica dentro das regiões do estado, que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, ele já pega a quantidade de dose e, acompanhado das doses, ele também já pega as seringas e as agulhas, ok? Então, a gestão do sistema de informação do PNI. Então, o Ministério da Saúde faz a gerência a nível nacional, o Estado faz essa gestão a nível estadual, ok? Então, a nível municipal, os municípios têm essa obrigação, essa competência de coordenar e executar as ações, de vacinação, tá? Dentro do Programa Nacional de Imunização, ok? Então, o Estado, ele coordena, e já os municípios, além de coordenar, ele é responsável pela execução, tá? Executar as ações, ok? Ele também é responsável por gerenciar o estoque municipal, tanto de vacina quanto outros insumos. Quando a gente fala de outros insumos, a gente está falando de seringa, de agulha, ok? Então, é responsável por estoque e pela gerência desses estoques, tá? Então, o município que fica responsável para saber a quantidade que tem, a quantidade necessária de pedir no estado, de buscar. Então, todo esse controle é responsável do município, responsabilidade do município, ok? E tem essa gestão do sistema de informação a nível municipal. Então, vocês entenderem que essa gestão do sistema de informação, ele acontece tanto no município, tanto no estado, quanto a nível federal pelo Ministério da Saúde. Gente, outro componente importante do PNI é o calendário nacional de vacinação, tá? Então, esse calendário nacional de vacinação, ele tem atualização anual, tá?
E nesse calendário está descrito os tipos de vacina que são disponíveis pelo PNI, tá? Ele também está escrito lá o número de doses, além do esquema de reforço, tá? Que cada vacina ela é necessária, então está tudo descrito nesse calendário nacional de vacina. A idade para administração de cada dose, tá? Além do intervalo entre uma dose e outra. Então, o calendário nacional de vacinação ele traz todas essas informações, tá? Além dos tipos de vacina, além de trazer os tipos de vacina, ele traz também de forma específica para qual tipo de doença cada vacina ela é indicada. Então, todas essas informações estão dentro do calendário nacional de vacinação, que é mais um componente do PNI, tá? Do Programa Nacional de Imunização. Bom, o Sistema Nacional, o Programa Nacional de Imunização também traz sistema de informação, tá? Que a gente chama de CIPNI, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, tá? CIPNI, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Então, é mais um componente do PNI, gente. Então, só para a gente trazer, a gente traz aqui o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, qual o objetivo geral do PNI? Registrar de forma individual os dados de vacinação. Então, eu consigo colocar nesse sistema de informação a vacinação de cada indivíduo, tá? Então, normalmente, o sistema de informação já está instalado, já foi instalado em diversas unidades de saúde da família, tá? Na estratégia de saúde da família, onde se registra os dados da vacinação da população. Então, além desse objetivo geral, tem os objetivos específicos, que esse CISPNI ele consegue fornecer dados sobre a população brasileira relacionado à vacinação, tá? Fornecer dados sobre a movimentação de imunobiológico. Então, nesse sistema de informação, quando o município X ele vai na Secretaria de Estado pegar a vacina, lá no sistema é colocado que tantas doses de vacina foi enviado para o tal município. Então eu consigo, a nível nacional, eu consigo identificar para onde cada vacina foi, quantas doses foram e para onde foram, ok? A reduzir os erros de imunização. Então, se eu tenho dados digitalizados no programa de imunização, eu não vou vacinar nem de mais nem de menos. Então, eu vou reduzir os erros, tá? Também ser o único meio de transmissão de dados. Então, o CISPNI é o sistema de informação responsável por todas as transmissões de dados relacionados à vacinação, tá? O único, ok? Então, só para a gente entender que esse sistema de informação é mais um componente do Programa Nacional de Imunização. Além do sistema de informação, a gente tem esse outro componente muito importante do PNI, que é a rede de frios, tá? Então, essa rede de frios, que é responsável, né, desde o armazenamento, tá, até a administração da vacina, ok? Então, engloba todo o processo, a rede de frios engloba todo o processo relacionado desde o armazenamento, a conservação, a manipulação, a distribuição e o transporte dos imunobiológicos, das vacinas relacionadas ao Programa Nacional de Imunização, tá? E nessa rede de frios, lá está descrito as condições adequadas de cada ambiente, né? Da refrigeração de cada ambiente onde essa vacina ela vai ser armazenada. Por exemplo, lá vai dizer qual é a condição adequada de refrigeração a nível estadual, o ambiente dentro da geladeira, onde deve ficar a vacina X e Y, né? Então, tudo isso ela está descrito na rede de frios, tá? Então, ela traz todo esse processo. Quando a gente traz aqui o conceito de rede de frios, então é esse processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte de imunobiológico do Programa Nacional de Imunização, tá? Ok? Que deve ter essas condições adequadas, fazendo com que a vacina ela
seja administrada, tá? Sem perder a sua eficiência, a sua eficácia, da mesma forma que saiu do laboratório, ok? Então, o objetivo principal é esse, tá? Garantir que a vacina ela saia do laboratório, tá? E seja administrada sem perder a sua eficácia, tá? Por que, então, a pergunta que se faz é por que a necessidade de criar uma rede de frios para o Programa Nacional de Imunização? Então, o que é importante que vocês entendam? Que as vacinas, elas são produtos que nós chamamos de produtos termoláveis, tá? Produtos termoláveis. O que isso quer dizer? Que a vacinação, tá? Ela perde, ela acelera seu processo de inativação, ela fica inativa, ela perde o seu efeito, tá? Quando ela passa, né, por um processo de variação de temperatura. Então essa variedade de temperatura, né, principalmente o aumento da temperatura, ela faz com que a vacina ela perca o seu efeito, que ela seja inativada, que ela perca a sua inativação, que os componentes, né, que compõem essa vacina, ela não façam mais efeito no organismo humano. Tá? E por isso a necessidade de uma rede de frios que garantam, tá, que essa vacinação chegue ao usuário final, né, e seja administrada da mesma forma que foi produzida, ok? Então, só para a gente entender que o objetivo final dessa rede de frios é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas características iniciais, tá? Então, não esqueçam esse objetivo final. Então, o objetivo final é garantir que todos os imunobiológicos, né, que a vacina ela seja administrada e mantenham as características iniciais, como ela foi produzida, ok? Então, para a gente entender um pouquinho das redes de frios aqui, tá? Como funciona essa rede de frios. Então, ó, o Ministério da Saúde, tá? O governo federal, ele compra, ou produz, existe alguns laboratórios federais também, então públicos. Então, essas vacinas, esse imunobiológico, eles podem ser comprados de outros países, como acontece com alguns tipos de vacina, dependendo da necessidade, ou vem também de laboratórios nacionais, tá? E quando eles compram essa vacina ela vai para esse órgão aqui, essa instância nacional, que é a CNAD, tá? Então anote aí, CNAD, Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Insumos, tá? Então é CNAD, essa instância nacional a nível federal, onde as vacinas, tanto produzidas no Brasil quanto produzidas fora do país, elas chegam e são armazenadas nesse local, na CNAD, tá? Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Insumos. Daqui, desse local, a nível nacional, essa vacina é levada para as instâncias estaduais. Então, é levada para todo o país, tá? Então, a CNAD. Então, essa CNAD, ela fica localizada no Rio de Janeiro, tá? A sede dela é no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, essa vacina é distribuída para todo o país, tá? Então, é levada às instâncias estaduais. Então, essa instância estadual, dependendo da região, ela pode ser levada de transporte, a grande maioria é transportada de avião, tá? E quando chega a nível estadual, ela começa a ir para as instâncias regional e municipal, ok? Então, por exemplo, aqui em João Pessoa, quando a vacina chega, ela fica no primeiro núcleo de saúde, fica ali vizinho ao hemocentro, tá? Lá existe um setor enorme, onde tem diversas frias, onde são armazenadas todas as vacinas. Então, essas vacinas, quando chega aqui na Paraíba, ela vem direto para João Pessoa e daqui é direcionada para as outras regionais de saúde. Lembra que eu falei para vocês que tem 16 regiões de saúde? Então, para um município sair, por exemplo, de Patos para vir pegar a vacina de João Pessoa, não tem condições, tá? Então, o transporte, a vacina poderia ficar, perder o seu efeito, tá? Então, o que acontece? Quando ela chega em João Pessoa,
caminhões que são climatizados levam essas vacinas também para as regiões, para a região de Campina Grande, para a região do Sertão, tal, para essas regiões que ficam mais centrais. E dessas regiões são mandadas para os municípios, tá? Por exemplo, os municípios daqui perto da Grande João Pessoa vem pegar aqui em João Pessoa mesmo. Então, levam também para armazenar a nível municipal. Então, quando chega no município, cada município tem um local específico onde deve armazenar essas vacinas, tá? Então, além da vacina que tem nas unidades de saúde, existe um local específico em cada município que vai armazenar toda a vacina municipal. E mensalmente, tá? Ele vai ter que pegar a vacina no estado. Então ele faz o levantamento do que tem, do que está faltando, da quantidade que precisa, de acordo com as necessidades, e ele busca no estado de forma mensal, tá? E aqui a instância local. Então dentro do município ela é distribuída para as unidades de saúde, os centros de vacinação, os locais de vacinação. Então ela também é direcionada para as instâncias locais, para as localidades, ok? Então esse é o fluxo, tá? Dos imunobiológicos que são definidos pela rede de frios, tá? Então todo esse processo ele tem que ser feito com excelência, tá? Então, por exemplo, quando eu era gestor do município de Quiterimonguape, quando a gente mandava um profissional buscar essa vacina aqui em João Pessoa, teria que vir com uma caixa térmica, tá? Onde essa caixa térmica tinha que ter isopores, né, que a gente chama de gelox, né, de gelo. Tem que ter um termômetro digital dentro da caixa para mostrar qual temperatura que está essa caixa. Se chegasse lá na central de distribuição do estado e não tivesse na temperatura ideal, eles mandavam de volta. Então tudo isso está bem descrito na rede de frios, no intuito de proteger esse imunobiológico, tá? Bom, e para a gente encerrar, a gente traz aqui a atuação do enfermeiro diante do PNI, tá? Então, o enfermeiro ele pode estar coordenando as centrais de distribuição. Então, os 8 anos que eu passei como secretário de saúde, esses 8 anos era o enfermeiro que era coordenador a nível estadual dessa central de distribuição. Então, tanto a central de distribuição do estado quanto das regiões de saúde, a grande maioria são enfermeiros, ok? Então, tem responsabilidade também de capacitar e supervisionar a equipe de enfermagem. Então, o enfermeiro ele que faz essa capacitação sempre que há uma mudança em alguma vacina, tá? Alguma mudança no calendário vacinal, o enfermeiro é responsável por essa capacitação. A organização das campanhas, então o enfermeiro também, na grande maioria, eles que organizam essa campanha de vacinação a nível estadual, a nível municipal, tá? Planejamento das ações, como organizar as ações de vacinação dentro do município, o enfermeiro ele tem essa responsabilidade também. A utilização do CPNI, tá? E análise de cobertura, o enfermeiro que é responsável para estar informando os dados de vacinação e analisando para saber se, quando a gente fala de cobertura vacinal, por exemplo, cada município tem uma meta a ser atingida, tem uma cobertura a ser atingida, de acordo com cada campanha de vacinação. Então, quando eu consigo informar o CISPNI, eu tenho como saber a cobertura vacinal, se eu estou alcançando ou não a cobertura vacinal dentro do meu município, dentro da minha microárea, da minha estratégia de saúde da família, tá? Então, a estratégia de busca aos faltosos, então, que a gente chama de busca ativa. Então, o enfermeiro ele tem também essa atuação importante. Então, se não atingiu a meta, é obrigação do enfermeiro, tá? Fazer com que haja essa busca ativa aos usuários que faltaram essa vacina. E a responsabilidade pelas salas de vacina, tá? Então, dentro das estratégias de saúde da família, ou até mesmo a nível municipal, quando há essas salas de distribuição,
o enfermeiro, ele normalmente ele é a pessoa responsável por essas salas de vacina e essas salas de distribuição, tá? E o enfermeiro também atua na administração da vacina. Então não é só o técnico que vai aplicar uma vacina. Então numa campanha de vacinação, não é porque eu sou enfermeiro que eu vou ficar olhando o técnico de enfermagem trabalhando enquanto eu fico só lá digitando os dados. Não, eu vou ficar responsável pelos dados, mas eu também vou contribuir atuando na administração desse imunobiológico, tá? Então essas são as principais atuações do enfermeiro no Programa Nacional de Imunização. Bom, e aqui a gente traz as referências, tá, gente? Então, bons estudos para vocês e até a próxima videoaula.